Senhores deputados, peço que ocupem os vossos lugares, por favor. Caras e caros colegas, peço que ocupem os vossos lugares. Vamos dar início à nossa sessão. Grande agitação, é? Yes, we can start. De dar início aos nossos trabalhos. Esta nossa reunião, portanto, está assegurada a tradução de português, inglês e vice-versa. Eu quero começar por saudar a presença do Sr. Comissário Virgínius Sinkevicius. É um comissário, creio que o mais jovem comissário, mas apesar da sua juventude, tem uma larga experiência, quer como membro do governo, quer como parlamentar no seu país, a Lituânia. Quero por isso dar-lhe as boas-vindas. Tem um importante portfólio na Comissão, portanto, as áreas do ambiente e dos oceanos, matérias que estão no topo da agenda europeia, e daí o interesse desta nossa reunião, que junta três comissões: a Comissão de Assuntos Europeus, a que eu próprio tenho a honra de presidir, a Comissão de Ambiente e Energia, que é presidida pelo meu colega Tiago Brandão Rodrigues, e a Comissão de Agricultura e Pescas, que é presidida pelo colega Pedro do Carmo. São, portanto, membros das três comissões que estão aqui presentes. As regras do debate, temos apenas uma hora. As regras do debate serão as seguintes: portanto, cada grupo parlamentar terá direito a 3 minutos, com resposta imediata por igual tempo por parte do Sr. Comissário. Eu fiz esta brevíssima apresentação, já estou até a exceder o tempo que me tinha autoimposto. A sessão será conduzida pelo colega Tiago Brandão Rodrigues e, no final, o colega Pedro do Carmo fará uma intervenção final. Sr. Comissário, caros colegas, desejo a todos uma proveitosa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Presidente. Queria cumprimentar os co-presidentes desta sessão conjunta, desta audição conjunta com o Comissário Europeu Virgínius Sinkevicius, responsável pela pasta sobre ambiente e oceanos, a quem dou as boas-vindas, e gostava de convidar o Sr. Comissário a fazer uma intervenção inicial para enquadrar também esta audição, e depois cada grupo parlamentar terá a oportunidade de usar da palavra até 3 minutos. O Sr. Comissário disse-me que tem uma agenda bastante preenchida e, salvo erro, às 11 horas tenha outro compromisso aqui em Lisboa, mas não propriamente perto aqui da Assembleia da República. Por isso, ia convidar o Sr. Comissário a fazer a primeira intervenção. Tem a palavra, Sr. Comissário. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. É uma honra para mim falar-vos hoje
ao Parlamento Português pela primeira vez. Temos uma agenda verde e uma agenda azul muito ricas e terei muito prazer em conversar sobre isto hoje convosco. A Comissão já está há 3 anos a conduzir estes trabalhos no seu mandato, mas antes de entrar em pormenores, gostaria de falar primeiro da Ucrânia. Como sabem, amanhã assinala-se um aniversário sinistro, 24 de fevereiro, uma data que nunca esqueceremos. Fará 1 ano em que os tanques entraram na Ucrânia, em que os mísseis alteraram tantas vidas para sempre, e esta guerra tem-nos ensinado muitas coisas. Mostrou-nos quão importante é estarmos unidos numa resposta eficaz e com uma grande determinação. E Portugal foi um elemento extremamente importante nesta unidade. Temos que deter estes agressores criminosos que violaram o direito internacional e que destroem o Estado de Direito e a ordem internacional. Temos que melhorar a nossa coligação global para rechaçar estes eixos do mal. Mas uma das lições mais surpreendentes desta guerra para muitas pessoas é a importância da recuperação ecológica, de reconstruir melhor para o nosso mundo, para o nosso bem-estar, para as nossas economias. E eu espero, sinceramente, que esta agressão, esta guerra injustificada e não provocada, resulte numa vitória para a Ucrânia em breve. Estamos já a criar as bases para um melhor futuro para a Ucrânia, através dos programas e iniciativas da União Europeia. Passando então agora à Europa e a Portugal em particular, eu tenho acompanhado o que se passa aqui com toda a atenção. A biodiversidade é muito rica em Portugal e também o vasto ambiente marinho, aquilo que possa acontecer afeta toda a Europa. Agradeço muito a oportunidade que me deram de estar aqui hoje. Vou então contextualizar com um primeiro lembrete rápido. Esta Comissão tem vindo a seguir abordagens diferentes. Desde o início, uma abordagem muito mais integrada ao ambiente, à economia e ao clima, e fazemos-lo, claro, através do Pacto Ecológico Europeu, que que nos tem orientado desde o início. É diferente na medida em que se baseia em torno da mudança. Nós sabemos que precisamos da neutralidade climática, poluição zero, circularidade e neutras em carbono também. Sabemos que a mudança nunca é fácil, mas também sabemos que não temos escolha. A guerra na Ucrânia veio só confirmar isso. O Pacto Ecológico passa por assegurar que estas alterações, que são tão necessárias, acontecem com a rapidez necessária também, de uma forma inclusiva. E como tirarmos partido destas alterações? Tem vindo a resultar bem. Nós vemos isto com a implementação acelerada dos vários dossiês do clima, desde a invasão injustificada e não provocada da Ucrânia pela Rússia. Todos têm que perceber que as mudanças de que estamos a falar não são apenas coisas que são agradáveis, mas que são fundamentais para a nossa segurança no longo prazo, para a nossa independência. Sabemos que isto é verdade para a energia, que é verdade para a natureza e para a poluição zero. E ações ambiciosas passam desde logo por assegurar um futuro viável para as empresas europeias, para os nossos cidadãos e para o ambiente. E esta é a via que temos que seguir e é claro que é isto que também os nossos cidadãos querem que nós façamos. Em retrospectiva, o Pacto Ecológico trouxe a lei do clima, consubstanciando a ambição de 1,5 graus, com a nova economia circular e a estratégia para a biodiversidade de 2030, da quinta até ao garfo e a vaga de renovações. A maior parte das propostas que fizemos ao abrigo do Pacto Ecológico foram já aprovadas pela Comissão. E em termos prospectivos, agora trata-se de fazer com que os co-legisladores cheguem a um acordo. E este acordo tem que passar por várias pastas. Como sabem, a Comissão e o Parlamento Europeu estão a chegar ao fim dos seus mandatos e em breve haverá eleições europeias, portanto temos que aproveitar o tempo que nos resta para acelerar esta transição. E isto aplica-se não apenas
ao pacote mais crítico do Fit for 55 sobre a economia, energia e transportes, mas também é essencial para fazer avançar as propostas que tornarão realidade a economia circular no dia-a-dia. Sobretudo, temos que adotar rapidamente o regulamento para a ecoconcepção dos produtos sustentáveis, que abrange todo o ciclo de vida dos produtos da concepção até à sua reciclagem, e temos que também avançar rapidamente na diretiva para as embalagens e formas de embalagem, assegurando que a embalagem respeita os critérios de circularidade e que os resíduos tornam eles também uns recursos como outros. A economia circular tem uma importância muito grande e eu creio que terá um futuro brilhante na Europa. E com o Pacto Ecológico, com as vantagens que isso traz para a economia, para a sociedade e para o ambiente, claro, tudo isso é agora mais óbvio do que nunca. Permite reduzir, primeiro, a nossa dependência das importações de matérias-primas críticas, que são essenciais. Se virmos a situação atual, em que dependemos muito dos combustíveis fósseis e o que nos torna vulneráveis, também não podemos começar agora a depender de matérias-primas críticas, o que isso implicaria também uma vulnerabilidade. E depois, de um lado e do outro, não há regimes de lá muito democráticos. Temos que fazer, portanto, um esforço todo o possível para assegurar que todos estes recursos que temos, ou que teremos os recursos disponíveis internamente, portanto, para a transição das tecnologias renováveis, fotovoltaicas e armazenamento energético, mobilidade elétrica, as TCIs, robótica e impressão em 3D. Em relação à circularidade, uma palavrinha sobre Portugal. Eu sei e valorizo muito o estarem a trabalhar para um novo plano da economia circular. Aconselho que continuem a fazer tudo o possível para aumentar esta capacidade de reciclagem. Vejo que são necessários mais esforços para melhorar a gestão de resíduos e tirar o maior partido da circularidade. Talvez possamos voltar a isto depois no debate mais adiante. A seguir à economia circular, outra área em que temos que avançar rapidamente em várias pastas é na biodiversidade. E como sabem, é muito importante isto, com 20% do vosso território que está abrangido pelo Natura 2000. A Comissão já apresentou uma proposta para a Lei da Restauração da Natureza, que inclui algumas medidas vinculativas para a restauração da natureza. E é importante irmos para além da conservação e começarmos a reparar os danos do passado. Temos que ser capazes de viver e prosperar juntamente com a natureza. E este é o único futuro possível para a humanidade. E é isto que faz com que esta proposta inovadora de restauração da natureza seja uma necessidade urgente em toda a Europa. E aqui também neste lindo país, que é Portugal. E para aqueles que estão, sobretudo, em piores condições. A Europa precisa desta legislação o mais rapidamente possível aprovada. É isto que os cientistas nos pedem e que os cidadãos exigem que façamos. Eu espero que possamos colaborar com o Parlamento, com o Conselho, para que este dossiê seja rapidamente aprovado. Em relação à biodiversidade, ainda há algumas variáveis em curso. Duas têm a ver com a alimentação, a iniciativa para reduzir para metade os resíduos alimentares até 2030 e o quadro também para sistemas alimentares sustentáveis, que terá previsto até ao outono. Um outro aspecto que eu queria aqui referir tem a ver com o solo. Nos próximos meses vamos propor uma lei para solos saudáveis, para que este recurso precioso tenha o mesmo tipo de proteção que tem a água e o ar. Portugal tem vindo a apoiar os nossos esforços anteriores para a legislação sobre os solos e eu espero, sinceramente, contar com o vosso apoio com estes novos esforços para complementar estas proteções no ambiente da União Europeia. E também proposta para uma nova monitorização florestal, para que todos possamos monitorizar melhor a situação das nossas florestas através das tecnologias digitais que temos ao nosso dispor, incluindo drones e outro tipo de formas de observação, a aumentar a resiliência e a ajudar a prevenir os terríveis incêndios florestais que ano após ano parecem vir a aumentar de escala. E também ainda na área ambiental, gostaria de falar da agenda poluição zero. Aqui também procuramos progressos rápidos em certos dossiês, com o Parlamento, o Conselho, sobre as emissões industriais, o tratamento de águas residuais e também na qualidade do ar.
Tudo isto é essencial para a nossa saúde e para a saúde do ambiente e para melhorar o bem-estar dos cidadãos, nomeadamente os mais vulneráveis. Temos várias iniciativas, temos o fim de ciclo dos veículos, os microplásticos, o mercúrio e outras legislações que se encaixam muito bem, não apenas com o Pacto Ecológico, mas também com o plano industrial do Pacto Ecológico, fazendo com que a Europa realmente tenhamos inovação industrial de tecnologias limpas. Podemos depois falar mais sobre essas questões, se quiserem, mas antes disso queria ainda falar sobre algo que é muito importante para Portugal, que está no vosso cerne, os oceanos e as pescas. A última informação que tenho no meu portfólio. Em primeiro lugar, e é muito importante, um evento que está a decorrer em Nova Iorque, espero que seja adotada a Convenção das Nações Unidas sobre a Lei dos Mares, DBNG, que terá DBNJ, que terá um papel fundamental para atingir as metas globais sobre a diversidade, o quadro da diversidade, que foi adotado em Montreal antes mesmo do Natal. A minha esperança é que esta decisão de Montreal, com a partilha dos benefícios das informações digitais, possa também ter um efeito positivo nas discussões sobre essa lei dos mares e também sobre tirar partido dos recursos genéticos. Será muito importante desenvolver uma abordagem coerente e assegurar que um mecanismo multilateral a desenvolver no âmbito do quadro global da biodiversidade e qualquer solução possível na lei dos mares, tudo isto seja bem conjugado e assim evitar proliferação ou melhor, tirar partido dos mecanismos e dos fundos existentes. As pescas sustentáveis são algo também essencial para o futuro das pescas, das nossas comunidades costeiras e para assegurar os objetivos do clima e da biodiversidade ao abrigo do Pacto Ecológico Europeu. Ora, conjugando estes três pilares da política de pescas comum, ambiental, social e sustentabilidade económica, a política comum das pescas tem sido uma pioneira no Pacto Ecológico Europeu. E a política das pescas comuns é cada vez mais relevante. Aquilo que nós temos que ter agora é que melhorar ainda mais a nossa ambição comum para implementar completamente isto. Temos ainda lacunas de implementação grandes. Ora, com este objetivo em mente, apresentámos no início da semana, aliás foi terça-feira passada, um pacote muito completo de políticas de pescas, incluindo a comunicação sobre a política comum das pescas, para juntar todos os atores relevantes. Um dos principais problemas detectados nesta análise foi que não é planeada uma reforma imediata, os tempos não estão adequados. Há também um plano de ação verde que implica ações-chave para proteger as espécies marinhas e os fundos marinhos e com uma descontinuação gradual no sentido de técnicas mais ecológicas nas áreas marinhas protegidas até 2030. Um terceiro elemento-chave deste pacote é uma iniciativa de transição energética para apoiar o setor das pescas e da aquicultura para não dependerem tanto dos combustíveis fósseis. Ou seja, aquilo que a guerra na Ucrânia também nos mostrou de uma forma muito clara é que alguns setores, nomeadamente nas pescas, dependem quase inteiramente dos combustíveis fósseis. E isto pode-lhes tirar toda a rentabilidade. E os pescadores ficaram sem fonte de rendimento. Ora, eu creio que este pacote cria uma base muito sólida para criar uma relação sustentável com os nossos mares, com os peixes, com a vida marinha, para um setor próspero no futuro. Um outro elemento importante é assegurar que nas pescas sustentáveis é rever o sistema atual de controle das pescas, que a Comissão propôs há já quase 4 anos, é o dossiê mais importante na área das pescas durante o meu mandato e entramos agora numa fase importante das negociações. E tal como todas as questões políticas estão a ser discutidas nos trílogos, os melhores controles irão estabelecer uma igualdade de condições na União Europeia
e irão valorizar aqueles pescadores que respeitam as regras, quando fazem esse esforço para respeitar as regras e contribuir também para os objetivos da biodiversidade, ao abrigo da nossa estratégia de biodiversidade, e aumentar a credibilidade da abordagem de tolerância zero para com a IUU, a pesca não regulamentada e não comunicada. Bom, devo dizer que nestes últimos anos conseguimos progressos notáveis pelo ambiente da Europa, tanto na terra como no mar. O Pacto Ecológico, como disse, tem sido a nossa bússola e espero vir a consolidar todos os dossiês que faltam e conto convosco, com Portugal, para nos ajudar a fazer avançar estes dossiês e que eles sejam totalmente implementados na prática. Muito obrigado e fico agora ao vosso dispor para responder a quaisquer perguntas. Comissário, por esta intervenção inicial, que excedeu ligeiramente o tempo que tínhamos previsto inicialmente, e agora gostava de dar a palavra aos grupos parlamentares e vou começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado João Paulo Rebelo, membro da Comissão de Assuntos Europeus, vai usar da palavra até 3 minutos. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento assim, naturalmente, como também aos Srs. Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, da Agricultura e Pescas. Uma saudação muito especial ao Sr. Comissário, que hoje nos dá aqui a oportunidade de, enfim, deixarmos algumas questões sobre matérias tão relevantes para nós e para o nosso futuro. De resto, 3 comissões estão aqui presentes. O Sr. Comissário tem responsabilidades, como também referiu na sua intervenção, da Agenda Verde, da Agenda Azul. São, de facto, enfim, importantes agendas para o nosso futuro. Sr. Comissário, tentarei abordar 3 temas na minha intervenção e, em primeiro lugar, queria falar sobre uma proposta que a Comissão aprovou há semanas de um quadro voluntário para a certificação da remoção de carbono. Em particular, gostava de ouvi-lo sobre a nova realidade do carbon farming. Aparentemente trata-se de um casamento perfeito, diríamos, uma aliança entre o uso agroflorestal dos solos e o uso destes mesmos solos para a absorção de carbono, bem como para o restauro da biodiversidade. Isto poderá criar uma nova fonte de rendimento para os pequenos e médios proprietários, ajudando inclusivamente a fixar populações nos territórios rurais, mas subsistem, diria, algumas dúvidas. Nomeadamente, como é que os proprietários de explorações de apenas alguns hectares, portanto pequenos proprietários, vão suportar os custos administrativos de integrarem este sistema? Haverá ajudas? Portanto, é uma pergunta que desde já lhe deixo. Também há várias organizações que argumentam que o carbon farming pode também abrir caminho à aquisição de créditos de carbono por empresas poluidoras, bem como ao assambarcamento de terra por empresas com poderio económico. Isto, naturalmente, também poderá ser um problema. E, portanto, a pergunta: como é que a Comissão pretende evitar estes riscos? Como é que o carbon farming se pode conciliar com o risco crescente também de incêndios e de secas do sul da Europa, que podem reverter o armazenamento de carbono nos solos, libertando de novo para a floresta? Um segundo tema, Sr. Comissário, prende-se com o hidrogénio verde. Foram adotados recentemente também 2 atos delegados que tornam mais nítido o quadro regulamentar para o hidrogénio verde. Gostava de saber como é que, na sua ótica, Portugal encaixa na estratégia europeia do hidrogénio verde. Por fim, Sr. Comissário, e muito rapidamente, as pescas, como disse também na sua intervenção, correm-nos no sangue, são de facto um tema muito relevante para o nosso país. Há um acordo de pescas bilateral celebrado entre a União Europeia e a Noruega desde 1980. Portugal, como ainda não integrava a Comunidade Económica Europeia, está fora deste acordo, mas beneficia de 2 cotas suplementares que são negociadas anualmente. De facto, este ano há um impasse nestas negociações, a saída do Reino Unido, bem como a guerra na Ucrânia, e estou a terminar, Sr. Presidente, tem impedido, após várias rondas negociais, chegar de facto a um acordo. É muito importante para nós, e aliás, particularmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem de facto uma preocupação, e o que lhe queria perguntar para concluir era quais são as iniciativas que tem intenção de tomar no sentido de solucionar este impasse. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra então ao Sr. Comissário para uma intervenção até 3 minutos. Sr. Comissário, sei que é pouco tempo, mas sim, tem até 3 minutos para a resposta a estas 3 questões. Okay, thank you very much. In 3 minutes, it will be difficult, but let me... Muito obrigado. Será difícil responder em 3 minutos. Começando já pela Noruega. Começo pelo fim. Esse é um dossiê meu. Os outros 2 de que falou são do Comissário Timmermans. Mas irei falar sobre eles. Bom, o acordo entre a União Europeia e a Noruega é muito complexo. Ano após ano, tem havido tentativas com que as frotas europeias possam sair das suas águas. Há negociações ainda em curso. Estamos a tentar chegar a um acordo que seja equilibrado para as nossas pescas. O Comissário irá fazer o possível para defender os interesses dos pescadores europeus. Claro que temos ações coordenadas, estreitamente coordenadas com os Estados-membros mais afetados. Mas aquilo que eu penso que é mais importante percebermos é que isso foi feito com as negociações do Brexit. Não é uma questão meramente de pescas, porque se ficarmos só com uma questão sobre pescas, não teremos depois de muita alavancagem para negociar com a Noruega. Nós estamos do lado de quem está a pedir. E depois aquilo que aconteceu também com a guerra da Rússia contra a Ucrânia foi a crise energética. E a Noruega é um dos principais fornecedores de gás à Europa, a um preço muito elevado. Nunca nos foi dado de caridade, nem de modo algum, o preço extremamente elevado, mas que também nos permitiu termos acesso a esse gás. Ora, eu penso que isto torna estas negociações ainda mais difíceis. Com a Noruega, a principal diferença é que a negociação das pescas é feita ao nível do topo do Ministério e eu penso que é também necessário um reforço, um apoio, não apenas dos ministros responsáveis pelas pescas, mas também ir mais além disso, para que haja uma negociação sólida. Portanto, como digo, as negociações estão em curso e vocês serão informados dos progressos, mas serão difíceis. Relativamente ao hidrogénio, eu penso que nós estamos em situação difícil. Temos que repensar e reconstruir a nossa indústria europeia totalmente, porque baseava-se muito em recursos energéticos baratos e isso acabou. Os tempos da energia barata não me parece que voltem. E, portanto, vamos ter que ver quais são as outras oportunidades. E eu penso que o hidrogénio será certamente uma dessas oportunidades. A Comissão, em maio, irá propor um banco de hidrogénio, como de forma de proposta que esperamos possa desenvolver mais as tecnologias sobre o hidrogénio. O mais importante é lembrar-nos que desenvolver os recursos energéticos é fundamental para a nossa independência, mas é também uma maratona. Há uns anos a Europa foi pioneira, a Alemanha, a Itália, a Espanha e até Portugal começaram a desenvolver esta tecnologia, mas depois houve uma quebra. Largámos a bola e os chineses pegaram nela. Hoje, 2 em cada 3 grandes instalações e tecnologias de topo de gama estão na China. Nós temos que lembrar esta lição. Ninguém dá a medalha ao fim de 10 km. É só aos 42 km. É uma maratona. E não vai ser fácil. Temos que fazer avançar toda esta indústria com diferentes recursos energéticos do que estávamos habituados. Porque esses recursos deixaram de existir. Vemos a dependência do gás, como foi difícil. Finalmente, em relação à remoção do carbono, aqui é mais difícil responder, mas houve discussões alargadas sobre esta proposta, tendo em conta os riscos e as oportunidades. E se queremos chegar à meta dos 55% e depois à neutralidade climática, ou carbónica, temos que ter em conta todas as possibilidades e as oportunidades. E o carbono, a remoção do carbono, constitui precisamente isso. E dá-nos a oportunidade de que os nossos agricultores, o setor agrícola, os proprietários agrícolas e florestais possam ter aqui um papel fundamental e ter uma escolha e ter algum rendimento com isso.
A proposta acabou de ser feita, ainda está a ser discutida. É muito importante ter as várias opiniões das capitais, uma análise de riscos e de oportunidades e ver qual é o apoio que é dado à proposta. E peço desculpa, mas é muito difícil respeitar os 3 minutos com tanta pergunta. Teremos todo o gosto, até é uma honra de poder ouvi-lo, mas depois terá que avisar a próxima visita, que chegará certamente algo tarde. Mas para nós é um gosto poder ouvi-lo e não o vou interromper, por isso agradeço-lhe que possa olhar para o cronómetro e gerir o seu tempo. Gostava de dar a palavra então agora ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, membro da Comissão de Ambiente e Energia e vice-presidente dessa mesma comissão, e tem a palavra para uma intervenção até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, Srs. Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de cumprimentar o Sr. Comissário Europeu e de agradecer a sua presença nesta audição conjunta. Reconhecemos a grande importância da integração europeia na evolução da agenda de ambiente e sustentabilidade em Portugal ao longo de quase 40 anos. A União Europeia e os respectivos Estados-membros enfrentam hoje, de facto, um conjunto alargado de desafios, uns já antigos, outros mais recentes, mas que exigem respostas políticas à altura. Gostava de começar por abordar o tema da crise da biodiversidade, pois temos vindo, de facto, a perder espécies e habitats a um ritmo alarmante, havendo um declínio dos serviços ecológicos prestados pelos ecossistemas. Em Portugal, sentimos também que as alterações climáticas tendem a intensificar fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, criando condições para ocorrências, em muitos casos, de incêndios com grande poder destrutivo e muitas das vezes também atingindo parques e reservas naturais. Conhecemos, de facto, o empenho da Comissão no Pacto Ecológico Europeu e, em especial, na criação da Estratégia para a Biodiversidade 2030. Contudo, sentimos um grande desfazamento entre o que é preconizado nessa estratégia e o que é a realidade dos Estados, onde continuam a ser muito limitados os instrumentos para enfrentar a dimensão do problema. Para Portugal conseguir ao encontro dos objetivos comunitários e alcançar níveis de 30% do território nacional classificado, ao abrigo dos objetivos da conservação da natureza, necessitamos de mecanismos de financiamento mais eficazes e com maior escala que permitam superar a falta de investimento nestes territórios. Está em perspectiva a nova lei de restauro da natureza, pelo que gostava de perguntar que novos instrumentos poderão surgir ao nível da União Europeia para apoiar os Estados nesta missão de proteger a biodiversidade. É que não basta legislar, criar mais restrições e obrigações, se não existirem incentivos e apoios robustos ao restauro ecológico. No que diz respeito aos ecossistemas marinhos e considerando a grande dimensão da Zona Económica Exclusiva de Portugal, gostava de perguntar como encara a problemática da mineração em mar profundo. Para concluir, tem havido um grande empenho da Comissão no tema da economia circular. Infelizmente, Portugal tem tido um desempenho muito insuficiente ao nível da reciclagem e da taxa de circularidade, reutilizando poucos recursos na sua economia. Que recomendações, no fundo, deixaria nesta audição para que o nosso país pudesse inverter esta situação de grande fragilidade? Agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela brevidade na intervenção, e dou agora a palavra ao Sr. Comissário para a sua intervenção. Yes, thank you very much for your question. So, muito obrigado. Em primeiro lugar, os 30% das áreas protegidas. Isso é um objetivo europeu, não é dos Estados-membros. Quais são os problemas de Portugal? Em termos de terra, eu acho que neste momento está 20%, está acima da média europeia. O problema é a aplicação, a execução total. Continua a ser necessário aplicar nas áreas Natura 2000. Segunda coisa importante, onde Portugal pode fazer melhor, são as áreas marinhas protegidas. São apenas 2,5%. E sendo um gigante marítimo da União Europeia, penso que Portugal pode fazer mais e melhor. Sobretudo no que toca aos ambientes marítimos, mas também às comunidades costeiras. Quanto à legislação do restauro ambiental, é preciso fazer aqui divisões. Os esforços para a preservação e da conservação da natureza são diferentes. O restauro da natureza pode ser feito não só nas áreas marítimas, mas também nas cidades.
Há, portanto, uma grande variedade de indicadores que se pode usar e quais as prioridades portuguesas, e isso vai depender de Portugal, porque deixamos uma grande flexibilidade aos Estados-membros para preparar os seus próprios planos e não é a Comissão que vai aprovar esses planos vão ser preparados em coordenação com os Estados-membros e olhando para as possibilidades ao financiamento. Primeiro temos o Life Fund, que pode ser utilizado para estas iniciativas, como Restauro da Natureza, Horizon Europe, que dedicou uma parte para o clima e restauro da natureza, mas depois também há fundos de coesão que podem ser utilizados para a recuperação da natureza. Não é preciso transformar cidades em florestas. Há atividades diferentes. Também ter cidades verdes é importante, sim. Quanto à mineração em águas profundas, é preciso ver as oportunidades, mas também é preciso ter cautela. A posição da Comissão tem sido muito clara desde o início. Só havendo uma avaliação científica dos riscos e sabendo o que é que esses riscos comportam, só que sabendo os riscos é que podemos avançar. Precisamos, portanto, de mais estudos científicos antes de podermos avançar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comissário. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que, segundo tenho entendido, vai dividir a sua intervenção entre os deputados Bruno Nunes, membro da Comissão de Assuntos Europeus, e a deputada Rita Matias, membro da Comissão de Ambiente e Energia. Eu pedi aos senhores deputados para usarem livremente esse tempo. Tenho até 3 minutos e não sei quem vai iniciar. O senhor deputado Bruno Nunes tem a palavra e depois a senhora deputada Rita Matias. Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar a presença do Sr. Comissário Europeu, saudá-lo em nome do Partido Chega, e as minhas 2 perguntas são muito rápidas. Já hoje aqui falou da questão da circulação dos carros e do não fabrico de carros a gasóleo e a gasolina a partir de 2035. Portugal tem na Península de Setúbal uma fábrica que se chama Auto Europa, que tem 6.000 trabalhadores, entre diretos e indiretos. Como é que será feita esta transição e que incentivos será dado à economia portuguesa ou para que estas fábricas não fiquem fora do mercado português, penalizando as famílias de uma forma direta ou indireta? A segunda tem a ver com a plataforma continental marítima que Portugal tem, que é uma das maiores do mundo e sobre a qual não há exploração sobre metais raros. É uma questão de estratégia da Europa, de falta de visão ou de falta de empenho de Portugal ou da Europa em si? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, retomo também a questão da transição energética, dizer que não sei se efetivamente é uma transição justa, porque estamos a promover mudanças de comportamento e de padrões de vida nos cidadãos, sem termos devolvido a palavra aos mesmos, sem termos referendado se queríamos ou não esta transição, e o próprio Comissário disse isso hoje, acabou de dizer que vamos ter eleições para o ano e que temos que acelerar esta transição, e isto faz-me questionar a democraticidade da mesma transição. Mas queria também falar em justiça social, pegando precisamente na questão da produção de carros a combustão ou da não produção de carros a combustão a partir de 2035. Gostava de lhe dizer que, de facto, não há um grande consenso sobre esta matéria, se efetivamente há uma redução de emissões ou não. Vemos manchetes portuguesas a dizer que a produção de baterias para carros elétricos liberta tanto CO2 como 8 anos de utilização de um carro a gasolina. Os números oscilam. No mesmo mês vimos outras notícias dizerem que poluem menos cerca de 60%, portanto percebemos que não há um consenso académico e científico. Por outro lado, gostava de lhe falar de fatores económicos. É que na Europa um carro elétrico é em média 27% mais caro do que um carro a gasolina. Em 2022 o preço médio de um carro elétrico na Europa era de 55.000 euros. Eu não sei se conhece a realidade do país, de Portugal, mas nós temos 4 milhões de pobres e, portanto, como é que um país como Portugal pode acompanhar este, peço desculpa, delírio europeu? E depois gostava de lhe dizer também que as terras raras são fundamentais para a produção de baterias e que 80% da produção global de terras raras é monopolizada pela China. E, portanto, a pergunta é, vai a Europa ficar uma vez mais dependente da sua soberania, aliás, abdicar da sua soberania para a China? E mesmo para concluir, gostava de lhe falar também do tema da pobreza energética. Em Portugal,
Há cerca de 2 milhões de portugueses em situação de pobreza energética. Gostava também de lhe dizer que, fruto do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência pós-Covid, nós não executámos nem 11% da verba para a questão de combate à pobreza energética. E vemos agora um novo Fundo Social para a Ação Climática que prevê cerca de 72 milhões de euros para ajudar precisamente países e cidadãos em risco de pobreza energética. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. O que eu gostava de lhe perguntar é, em primeiro lugar, o que é que tem a dizer o Governo socialistas, nomeadamente o governo português, que não consegue executar os fundos europeus de combate à pobreza energética? E, em segundo lugar, o que é que espera com este novo fundo que esperam adjudicar? Muito obrigada. Muito obrigado, senhores deputados. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, membro da Comissão de... antes de mais, queria dar a palavra ao senhor Comissário. Não queria aqui impedir a resposta ao Grupo Parlamentar do Chega, de todo, mas dou a palavra ao senhor Comissário para poder responder ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Comissário. Yes, thank you for your question. So, with cars and automotive industry, first of all, you have to take it as a business. I understand 6,000 people, but first of all, it's business which has to compete in the global market. And I remember very well when very famous American electric company came out to the market, our big European players laughed at it and said that they have no chances, this small American startup, to compete with them. Today, all our biggest companies are producing electric cars. So it's about the global competition. And it's for us to ask the question, are we going to be importing or exporting? So I hope that those 6,000 jobs will grow to 12,000. Passem a ser 12 mil na exportação da mais nova tecnologia de carros com as novas baterias. Quanto às emissões de dióxido de carbono? Não se pode olhar para isto só em termos de CO2. Quando se fala dos carros e do transporte em geral, estamos a falar também de poluição, que afeta e muito os nossos cidadãos. As nossas capitais europeias têm um grande problema com a poluição. E a poluição pode ser uma coisa, mas tem um impacto no orçamento nacional, no orçamento das famílias, no orçamento ambiental. Isto não pode ser visto de uma forma isolada. A transição verde tem a ver com mudanças horizontais. Quando se fala da mineração em águas profundas, é preciso ter cuidado com os riscos, porque os estragos podem ser feitos, podem ser de tal ordem que podem não ter solução. É preciso medir as oportunidades e os riscos e avançar com cautela. Por detrás de cada proposta da Comissão há uma análise de impacto muito cuidadosa de questões socioeconómicas, ver como é que tudo isso afetará a sociedade. Eu penso que a Europa é o continente que pode fazer ações desta natureza com o nível mais elevado, garantindo que não há estragos ou não há tantos riscos, mas para isso é preciso tempo. Quanto ao domínio da China no mercado das baterias, a situação é o que é. 75% das baterias são produzidas na China e temos que fazer alguma coisa, porque não podemos ignorá-lo. Quanto aos combustíveis fósseis, dependemos da Rússia. Que dependência é que é melhor? Digam. Eu penso que temos que desenvolver fontes de energia aqui na Europa e diminuir a dependência da dominância chinesa no mercado das baterias. Podemos fazer com que a dominância da China deixe para 55% com o IRA americano. É preciso na Europa investir em baterias de nova geração para terem mais eficiência e para competir no mercado internacional. Quando senão, nada poderemos fazer. E depois não se trata da transição verde, trata-se mesmo do futuro. O futuro dos carros vai passar pelas baterias elétricas, baterias e sua eficiência, e o resto trata-se do design. Depois as pessoas podem
escolher o que quiserem. Podemos ser contra a transição verde, mas é uma inevitabilidade do futuro. E eu espero entrar nesse futuro, dando às nossas empresas uma vantagem competitiva de primeiro entrante no mercado, e espero ajudar as pessoas a transitar dos seus postos de trabalho atuais para postos de trabalho mais verdes, futuros, resistentes a choques futuros, tal como a Covid ou a guerra da Rússia Sr. contra a Comissário, Ucrânia. dou agora sim a palavra ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, membro da Comissão de Agricultura e Pescas. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados, cumprimento especialmente o Comissário Virginijus Sinkevicius e vou fazer a minha parte na redução da emissão de CO2, falando menos. Duas perguntas rápidas. A proposta 672 da Comissão, relativamente ao quadro voluntário de certificação de captura e promoção de carbono, está na sua fase final. Eu queria perguntar ao Sr. Comissário muito diretamente quais são as expectativas para este quadro voluntário, quantos operadores espera que venham a aderir e que número de toneladas de CO2 poderão ser capturadas ou não emitidas por via deste mecanismo. E, em segundo lugar, como é que este mecanismo se vai articular com o comércio europeu de licenças de emissão, com o qual tem uma óbvia ligação, mas que não aparece no atual regulamento, como é que isto se vai cruzar e coordenar. Segunda questão, a resposta europeia ao Inflation Reduction Act, já aqui falado. Este nosso Green Deal Industrial Plan, não sei exatamente o que é que vai redundar, não há detalhes ainda, mas preocupa-nos que ele seja sobretudo baseado na suspensão das regras de ajuda de Estado e num conjunto de subsídios cuja duração não está clara e, portanto, pergunto-lhe se não é preocupante também do ponto de vista ambiental a eliminação do campo de jogo nivelado, do level playing field que estes subsídios vão certamente trazer, e já começaram a fazê-lo a partir da Alemanha e da França, e das ineficiências que a manutenção de subsídios por períodos demasiado longos estarão certamente à indústria europeia e, sobretudo, à indústria verde europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos aqui um medidor de emissões de CO2, mas certamente emitiu menos CO2 do que a generalidade dos grupos parlamentares e todos agradecemos por isso. Dou a palavra então ao Sr. Comissário para a resposta. Mais uma vez, quanto à redução de carbono, esta proposta é muito inovadora. É uma proposta cujo objetivo é acompanhar os objetivos climáticos, proteção da biodiversidade e dar mais oportunidades. Uma proposta que ainda está a ser discutida nos Parlamentos Nacionais. Está a ser discutido como é que isso pode funcionar. A Comissão está a preparar um método de certificação que depois permitirão esclarecer e garantir que evitamos fraudes e que isso nos ajuda a chegar aos objetivos de neutralidade climática e que temos oportunidades para os proprietários de terrenos em toda a Europa. Mas ainda se está a debater esta proposta. A segunda parte tem a ver com o Inflation Reduction Act, o IRA. Há aqui dois lados desta moeda. Por um lado, desde o início, quando lançámos o Pacto Ecológico Europeu, criticaram-nos. Disseram, são os primeiros a agir, os first movers. O mundo não está a acompanhar. E a primeira coisa que pensámos foi, o que nós queremos é que os Estados Unidos nos acompanhem nesta transição. E esta nova administração, uma das primeiras legislações aprovadas, foi o regresso aos Acordos de Paris e à execução do Green Deal. Temos agora o Inflation Reduction Act, que é mais um passo nessa direção. Aqui na Europa, somos contra os subsídios. E isto não é uma coisa em que nos queiramos meter nesta guerra de subsídios. Por outro lado, isso permitirá ter tecnologia mais barata, mais limpa, que irá melhorar a concorrência entre os Estados Unidos, a União Europeia e, de certeza, entre o Reino Unido e outras partes do mundo, que, mais uma vez, nos permitirá desenvolver tecnologias limpas, e a Comissão irá emitir uma proposta para a semana sobre o plano industrial do Pacto Ecológico,
Porque temos que repensar a base da indústria. A base competitiva da indústria são recursos enérgicos a baixos custos que já não existem. Temos, portanto, que fazer um exercício diferente para garantirmos a competitividade da nossa indústria. Precisamos utilizar as vantagens de que dispomos. O nosso mercado único é uma grande vantagem. E vejo aqui algumas vantagens. Vemos aqui algumas vantagens também, mas é importante acelerar aqui a entrada no mercado de tecnologias verdes e se tornem mais baratas. Tenho já a informação de que há tecnologias que vão ficar mais baratas devido a isto, entre 15% e 35%. Isto também irá diminuir a dominância de países menos democráticos. Muito obrigado, Sr. Comissário. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado João Dias, que é membro efetivo da Comissão de Agricultura e Pescas, suplente de Assuntos Europeus e, em abono da verdade, tenho que o dizer, já foi membro também da Comissão de Ambiente e Energia nesta legislatura. Não podíamos ficar atrás na nossa comissão e, por isso, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. Comissário Virgínio Sinquevicius. Sr. Comissário, vou questioná-lo sobre o setor das pescas. Considerando a importância estratégica do setor das pescas para o abastecimento público de pescado e para o equilíbrio da balança alimentar dos diferentes Estados-membros da União Europeia, considerando também que a centralização da gestão das pescas promovida pela Política Comum de Pescas e a consequente perda da soberania dos Estados daí decorrente têm imposto entraves a uma necessária gestão de proximidade, essencial para a garantia da viabilidade socioeconómica do setor, considerando ainda a importância do setor das pescas e da pesca a pequena escala na situação socioeconómica, no emprego e na promoção da coesão económica e social das regiões ultraperiféricas, considerando ainda que a pesca de pequena escala artesanal e costeira é potencialmente menos predatória e mais sustentável, não apenas do ponto de vista da gestão biológica de recursos, mas também do ponto de vista socioeconómico, entendemos nós que deve merecer particular atenção e apoio, e ainda considerando que há uma distribuição muito desigual dos rendimentos da pesca entre a pesca industrial, tendencialmente mais predatória de recursos, e a pesca de pequena escala artesanal e costeira. Por isso, questiono Vossa Excelência se considera que o futuro da pesca de pequena escala e costeira e artesanal depende ainda de medidas concretas e eficazes e imediatas que visem a valorização dos rendimentos da pesca, a capacitação da frota e o reforço da atratividade e formação para os jovens, a melhoria das condições de operação, porque não cria ou implementa a Comissão mecanismos de apoio à pesca de pequena escala, artesanal e costeira que permitam responder aos problemas específicos deste segmento em estreita articulação com os Estados-membros. Entende, Vossa Excelência, ser de importância vital a necessidade de reforçar a cadeia do valor e a promoção de estratégias de comercialização, promovendo assim mecanismos que melhorem o preço da primeira venda de modo a beneficiar os pescadores, tendo também em vista uma mais justa e adequada distribuição do valor acrescentado pela cadeia de valor do setor. Pergunto se pondera a adoção de formas de intervenção similares aos preços de garantia ou taxas máximas de lucro para assegurar tal desidrato. E quanto à renovação da frota, esta não pode ser confundida com o aumento da frota ou com o aumento da capacidade de esforço de pesca. Pergunto se entende que ignorar a necessidade de renovação da frota, nomeadamente quando ela é obsoleta, pouco eficiente, poderá colocar em risco o futuro da pesca de pequena escala. E para terminar, pergunto finalmente se considera, não obstante que a necessária definição de objetivos ambientais devem também ser acompanhados, digo, de uma definição de objetivos sociais e económicos imprescindíveis para qualquer política de pescas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então agora ao Sr. Comissário para a resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, as pescas de pequena escala são uma parte importantíssima da política de pescas europeia. Apesar dos esforços da Comissão, quando falamos aqui do fundo dedicado, nós temos, de facto, um fundo
de pesca, um fundo de pescas e agricultura. Mas os problemas desse fundo e a que frotas é que se aplicarão esses fundos, os programas, como é que funciona, isso é que é definido pelos Estados-membros. Nós, muitas vezes, encorajamos os Estados-membros a concentrar-se na pequena escala, mas quando toca aos taxas e cotas, os Estados-membros depois decidem onde é que vão aplicar os fundos. E, portanto, é muito importante que, a nível nacional, quando vemos as RUPs, Madeira, Açores, a DG Mare apoia-os através de programas dedicados, através da estratégia de economia azul. São regiões prioritárias. Já lançámos aqui um primeiro concurso para projetos de bandeira emblemáticos e as pescas de pequena escala podem fazer parte disso. Quando falamos do futuro das pescas, está dependente de duas coisas. Primeiro, as capturas dos ecossistemas marinhos, porque se não estiverem em bom estado não há capturas e o pescado não se pode reproduzir, e isso irá afetar sobretudo os pescadores de pequena escala, porque não podem percorrer distâncias tão grandes como as grandes fortes. E depois também os custos operacionais, o combustível, por exemplo. Se vemos, como agora vemos o combustível marítimo com um preço tão elevado, a rentabilidade torna-se difícil. Nós já temos uma ação, os nossos instrumentos QFP, o MFAF, têm mecanismos para ajudar. Há os lucros cessantes ou não recebidos, mas o mercado não deve funcionar assim. Nós compreendemos isto, é uma coisa excepcional. Temos que fazer crescer a dependência de custos operacionais. E foi por isso que introduzimos esta oportunidade de renovar a frota para descarbonizar o setor. Isto não vai ser fácil, porque no que toca ao transporte marítimo faltam ainda soluções, mas é tudo muito importante. Muitos Estados-membros têm uns tetos, os limites de capacidade que não são utilizados, porque em muitos casos, como disse, não trata a ver com o aumento de capacidade, mas passa por ter uma embarcação maior, um motor maior, mais eficiente em termos energéticos. Ou seja, há oportunidades e estamos dispostos a falar com os Estados-membros sobre isso. Vamos lançar uma iniciativa com os Estados-membros para ver se podemos acelerar a descarbonização das frotas. Ambiental, económico, financeiro, social, tudo isto tem que andar em conjunto. Se não houver peixe, não há pesca. É muito simples. Se não houver pescas, não há atividade económica, não há peixeiros, peixeiras, falta todo um setor da economia. Temos que ter isto tudo agrupado. As nossas propostas levam sempre isso em linha de conta. E nós tivemos alguns sucessos, com algumas bacias hidrográficas. Tivemos aumento de cotas porque foram tomadas decisões responsáveis. Muito obrigado, Sr. Comissário. E agora, para uma última intervenção, quero dar a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, para uma intervenção até 2 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comissário Europeu agradecendo a sua presença e disponibilidade para debater com o Parlamento Português. Aproveitando a sua presença aqui e representando o Partido Pessoas, Animais e Natureza, a única força ambientalista eleita para o Parlamento Português, de facto há aqui algumas questões com as quais nos identificamos com as intervenções anteriores, nomeadamente com o princípio da precaução que já mencionou anteriormente relativamente à mineração em mar profundo. E a minha primeira questão começaria precisamente por aí.
Em Portugal conseguimos aprovar uma lei de bases do clima que estabelece este princípio da precaução, mas ainda, esta lei já tem um ano e meio, mas o governo português ainda não regulamentou a mineração em mar profundo, nomeadamente uma moratória que impeça a sua realização. Tendo em conta que países como a França também já recentemente aprovaram esta proibição, aquilo que gostaríamos de lhe perguntar é se acha que existem condições para que no âmbito mais alargado da União Europeia se faça este debate e se possa eventualmente promover uma moratória ou até mesmo a proibição expressa da mineração em mar profundo. Depois, em segundo lugar, gostaria de lhe falar de transição energética. No âmbito da revisão da diretiva, parece-nos que era essencial apostar na colocação desta transição e na colocação de painéis fotovoltaicos nos edificados que venham a ser construídos. A Europa, no ano passado, gastou mais de 4% do seu PIB, neste caso 550 mil milhões de euros, em subsídios para ajudar a descer a fatura da eletricidade, um valor que poderia permitir duplicar o investimento na transição energética no espaço da União Europeia. E, nesse sentido, a adoção da energia solar no edificado poderia ser uma das medidas a implementar e a rever na diretiva, e também uma medida de instrumento de contabilização do carbono em todo o ciclo de vida dos edifícios. Pergunto se acha que faz algum sentido, no âmbito da revisão, introduzir estas duas preocupações, tendo em conta a necessidade e a importância de garantirmos a soberania energética da Europa, até face não apenas à questão das baterias, mas também todo o ciclo de produção de energia. Depois, referir-lhe também uma medida que em Portugal foi adotada, e vou mesmo concluir, Sr. Presidente, aproveitando aqui a boa tolerância da Comissão. Em Portugal temos um simplex ambiental que de alguma forma foi adotado, um diploma para poder executar e garantir a execução dos fundos do PRR. No entanto, este simplex parece-nos contrário aos princípios ambientais que o próprio PRR estabelece, nomeadamente em matéria de sustentabilidade, o que permite, por exemplo, a destruição de valores naturais sem qualquer avaliação de impacto ambiental para colocar painéis fotovoltaicos. Isto parece-nos um contrassenso e gostaríamos de saber a sua opinião em relação a este tipo de legislação que está a ser adotada por alguns Estados-membros, como Portugal. E, por fim, em matéria de proteção animal, que ainda não tivemos a oportunidade de o ouvir, está a ser falado na União Europeia uma possibilidade de retrocesso na proteção do Estatuto de Conservação do Lobo, o que nos parece, de facto, um retrocesso em matéria de conservação da natureza e que deveria haver uma maior aposta dos Estados-membros com esta preocupação. Gostaríamos de o ouvir também em relação a isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e com todo o respeito pelo PAN, não me parece que tenhamos que ir a nenhuma hemeroteca para saber que o ambientalismo já fazia parte do parlamentarismo português antes de outubro de 2015, mas isso é uma opinião pessoal que poderá ser visto nas hemerotecas de qualquer diário ou de qualquer semanário. Dito isto, gostava de dar a palavra ao Sr. Comissário para responder ao PAN e à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Ora bem, muito obrigado pelas suas perguntas. Em primeiro lugar, a questão da proibição nas pescas de águas profundas, de momento, não está na agenda da Comissão, mas em relação a qualquer tipo de proibição, nós não podemos proibir uma atividade de um dia para o outro. Isto tem que ser feito com muito cuidado. Temos que ter primeiro uma avaliação científica para assegurar que essa atividade causa, que danos é que causa. Depois temos que fazer uma avaliação de impacto ambiental total em relação à sustentabilidade e também em relação aos aspectos socioeconómicos antes de tomarmos qualquer decisão. E mais importante, temos que pensar nas pessoas e nas frotas que dependem dessas atividades. E só então é que podemos tomar uma decisão, porque, como sabem, a transição, qualquer decisão, qualquer proibição, temos depois que arranjar uma alternativa para os pescadores. Poderá ser converterem-se para outras artes de pescas mais sustentáveis, e aí temos que assegurar que há financiamento também para eles fazerem esse investimento, ou outras soluções. Em relação aos fotovoltaicos, bom, eu penso que já disse várias vezes que a transição já está a acontecer, mesmo sem que os legisladores estejam muito envolvidos. Se virem o que aconteceu nos últimos anos, o aumento dos projetos de eólica e solares foram de 41%. As vendas de bombas de calor na Europa aumentou 40%. Os fabricantes
não têm capacidade para produzir. Portanto, esta transição está, de facto, a acontecer. As pessoas sentem-se inseguras devido à pobreza energética, à situação geral em termos de energia, e procuram soluções. E é muito importante facilitarmos esse ambiente para a transição. Portanto, eu penso que a nossa lei para poluição zero irá melhorar também a produção de fotovoltaicos aqui na Europa, trazendo de volta para a Europa, porque foi há 25 anos que começou aqui, só que nós, como eu disse, não tivemos o empenho para dar continuidade a isso. E hoje seríamos líderes se o tivéssemos feito. Em relação ao lobo, eu penso que o mais importante é a diretiva sobre os habitats tem que ser implementada e criar as oportunidades e as competências dos anexos para que os Estados-membros os usem se houver necessidade e, por exemplo, no caso do lobo, usarem as exceções que são previstas. E há vários Estados-membros que já o estão a fazer. Por exemplo, a França. Mas quando os habitats são avaliados, nem sempre estão em boas condições e o recurso a estas isenções nem sempre é fácil. Muito obrigado, Sr. Comissário, por esta última resposta e eu agora gostava de passar a palavra ao meu colega, o Sr. Presidente Pedro do Carmo, Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, para encerrar esta audição. Muito bom dia. Resta-me cumprimentar os colegas presidentes de comissão, cumprimentar o Sr. Comissário, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e, essencialmente, a palavra neste fim é para vos agradecer este amplo e profícuo debate das questões colocadas ao Sr. Comissário, não sem antes também dar uma pequena nota da Comissão de Agricultura e Pescas e da importância que o setor do pescado e do consumo de peixe tem, por um lado, na dieta mediterrânica, fundamental para nós, e, no outro lado, da parte que tem na produção de alimentos e da agricultura com preservação da biodiversidade. E a agricultura é isso mesmo, é alimentação, é produção e proteção da biodiversidade. Aquilo que ficou claro e que para nós tem vindo a ser paulatinamente cada vez mais evidente é que agricultura e ambiente têm que fazer um caminho continuado e contínuo de mãos dadas, lado a lado, não num contínuo confronto como por vezes quer ser levantado, e isso não nos leva a lado nenhum. O planeta é o mesmo, a natureza é a mesma e interessa a quem consome preservar a biodiversidade, aliás, como disse o Sr. Comissário, para continuarmos a ter recursos para podermos continuar a consumir. É esta parceria contínua que é essencial e que fica aqui claro. Por isso, como disse há pouco o Sr. Comissário, relativamente à questão, a outra questão do pescado, eu diria, se não houver agricultura, se não houver alimentos, logo não haverá cidadãos, e se não houver cidadãos deixamos de existir. Por isso, ficou aqui bem claro que é essa a nossa essência e convidava naturalmente o Sr. Comissário a não deixar Portugal sem antes consumir o nosso peixe grelhado, que faz parte da dieta mediterrânica e que é um produto de excelência. Muito obrigado mais uma vez. E fica encerrada a sessão. O Sr. Comissário quer usar a palavra? Just to say thank you and to say, of course, I'm not the first time in Portugal. Esta não é a minha primeira vez em Portugal. Eu sou um fã de Portugal como turista e tenho sempre muito prazer em voltar cá. Muito obrigado por vossas perguntas.